Nós cumprimentamos os irmãos e a igreja, a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É engraçado que o louvor vem mesmo identificar com a palavra de Deus, né? Os louvores vêm falando de enfermidade, vêm falando de projetos, vêm falando de vitória, né? Este hino, o último louvor, né, da árvore cortada, né? Muitas vezes a pessoa já está quase morta, já se considera morta fisicamente, espiritualmente, mas mesmo a árvore cortada, né, ela tem utilidade. Muitas vezes a árvore impera uma coisa. Eu, por exemplo, gosto muito de rosas, mas eu fico triste quando corto uma rosa, porque eu acho linda a rosa no pé, porque quando você corta uma rosa, ela dura 2, 3 dias e morre, e não há mais utilidade, porque antigamente, não sei, você cortava uma rosa, ela cheirava, né? Hoje não tem cheiro, já perceberam essas rosas? Hoje você faz assim, mas não é aquele cheiro de rosa. Então, a árvore cortada, ela mesmo cortada, ela serve para alguma coisa, né? Para construir casas, para construir objetos, né? Para muita coisa, para preparar o alimento. Hoje nós vamos falar de uma árvore que estava praticamente cortada, de uma pessoa que ela era uma árvore cortada, mas que o Senhor restaurou. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, né? Vamos ler alguns versículos desse texto. Quase bastante, né? Quase 15. 2 Reis, capítulo 5, fala sobre a cura de Naamã, né? Fala assim: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cure da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor comigo, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores
ficar limpo, e voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? É até aqui a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que uma criança foi vendida como uma escrava. E quando chegou no palácio real, essa criança foi escolhida para ser ajudante da senhora, da mulher lá do rei daquele palácio. E um dos responsáveis do exército, da frente de guerra do rei, chamava-se Naamã, ele tinha lepra. E todos nós sabemos que até hoje não há cura para a lepra, Há alguns medicamentos, alguns tratamentos, mas não há uma cura total. E mesmo esses medicamentos, é muito difícil de uma pessoa ser totalmente curada, a não ser pelo seu Jesus. Então essa criança, quando viu aquele homem leproso, quando viu Naamã, que ele precisava de ir para a guerra, que ele precisava de lutar, e como nós ouvimos esse hino, levante a cabeça e nunca pare de lutar, aquela criança virou para aquele comandante daquele exército chamado Naamã. Aliás, ela disse para a sua senhora: se o seu marido conhecesse o profeta, se o seu marido conhecesse o Deus que eu sirvo, Deus curaria da sua lepra. Então, chegou isso ao ouvido do rei, e ao ouvido do rei mandou uma carta com algum dinheiro, com alguns bens ao rei de Israel, para que ele providenciasse a cura para Naamã. E o rei de Israel ficou muito indignado com aquilo, porque o rei de Israel não era ninguém, ele era apenas rei, somente rei, não era ninguém, Quem sou eu para dizer isso? Mas ele não era ninguém, porque o maior rei é que podia curar, que é o nosso Deus. Então o rei de Israel ficou indignado com aquela atitude e rasgou tudo, rasgou a carta, jogou o dinheiro, mandou Naamã embora e disse que não poderia curar Naamã. Mas o profeta Eliseu estava ali, Eliseu mesmo, Amém? Ele decidiu ter falado muito sobre os profetas e às vezes Eliseu mesmo, às vezes eu me confundo. Então o profeta Eliseu viu aquela situação e como ele era curioso, e ainda bem que ele era curioso, ainda bem que eu sou curiosa, porque quando nós somos curiosos nós procuramos saber e ajudar. E Eliseu procurou saber o que estava acontecendo, e eles contaram para Eliseu que havia um homem ali leproso e que ele precisava ser curado. Então Eliseu apenas chegou perto daquele homem e disse: olha, vai e banha 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem ficou indignado, um homem rico de muitas posses. E ele disse: não é o rio fulano, muito melhor para eu me banhar? Agora você vai me mandar banhar nesse rio, provavelmente um rio sujo, um rio sem importância, que não tinha navegação, que não tinha peixe, que não tinha nada. Eu posso banhar em qualquer rio do mundo, porque eu tenho dinheiro para isso. E saiu indignado, nem sequer deu satisfação a Eliseu. Eliseu apenas cumpriu a ordem do Senhor. Ele apenas deu o recado a Naamã. E os súditos de Naamã, quando uma pessoa chama o outro de pai ou de mãe, isso é um costume bíblico e também um costume lá de África. Não sei, vocês lembram quando a mãe do Raimundo estava aqui, que muitas vezes o irmão Antônio chamava de mãe, nós achávamos estranho, Depois o pastor Jorge lá de Moçambique também, muitas vezes me chamava de mãe. Eu também achava estranho, e um dia eu perguntei para ele por que ele me chamava de mãe. E há poucos dias eu lembro também qualquer coisa, vi sobre isso, porque quando nós temos um respeito muito grande pelo outro, quando nós somos submissos ao outro, quando nós queremos dar honra ao outro, nós chamamos de pai ou de mãe, como os filhos devem fazer com os pais. Então aqui os súditos de Naamã disseram assim: meu pai, se ele te mandasse fazer qualquer
aqui, ó. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa muito, muito difícil, acaso você não faria? Quanto mais, já que apenas te disseste: lava-te e ficarás limpo. Uma coisa tão simples, e Naamã não queria fazer por causa da sua soberba, por causa da sua altivez de espírito. Mas lá ele se convenceu e banhou a primeira vez, banhou a segunda, e somente quando completou a 7ª vez que Naamã se banhou no rio, é que ele se tornou limpo. E quem quiser saber mais, eu convido vocês a lerem a Bíblia. Mas o que o Senhor quer trazer para nós aqui, que coisas difíceis aos olhos dos homens, são coisas fáceis aos olhos de Deus. Coisas impossíveis aos olhos dos homens, são coisas possíveis aos olhos de Deus. Nós assim que nós cantamos, levante a cabeça, nunca para de lutar, da irmã Ludmila Fé. Não sei se vocês sabem a história dessa mulher. Essa mulher hoje deve estar pesando 42 quilos. Ela está em fase terminal de cancro e continua cantando e continua louvando. E outro dia eu tenho ela no meu Facebook, e ela disse assim que estava num voo e quase precisando usar oxigênio de fraqueza do seu corpo, mas que ela iria ainda pregar numa igreja, não sei aonde, lá no Brasil. E ela disse que alguns irmãos falando para ela aí, parar, né? Ficar em casa, descansar, porque todo mundo sabe que ela está mesmo na sua fase final. E ela fala assim: nunca paro de lutar, eu nunca paro de lutar. E ela quer morrer, provavelmente ali cantando, como eu quero morrer aqui pregando, e como muitos irmãos querem morrer orando. E isso que é glória para o Senhor, né? Porque a glória para o Senhor não é a glória para o homem, a glória é para o Senhor Jesus. Então, muitas coisas que para o homem é difícil, para Deus é possível. E hoje, e diante dessa toda alarme que houve ontem, e hoje está tendo no Porto Santo, e você sabe por quê. E eu estive orando ontem e hoje, pedindo uma bênção ao Senhor, porque nós estamos num lugar muito pequeno e as nossas palavras têm poder. Nós temos que ter muito cuidado, né, como o Monique falou, com aquilo que nós falamos, porque nossas palavras têm poder. Vocês já ouviram uma pessoa falando isso, que se acontecesse isso em tal lugar assim, quase que iria parar Porto Santo, e aconteceu, não é? Mas nós devemos orar. Por isso que sempre eu estou falando, orem pela autoridade, orem pelo governo da nossa cidade, do nosso país, da nossa ilha. Porque às vezes basta uma pessoa ou duas estarem contaminadas para parar a cidade. E graças a Deus o Senhor tem nos poupado. Porque é um povo aqui que ora. Porque é um povo aqui que teme ao Senhor. Porque muitas vezes não é por mim, por você, mas é pelo Deus que está aqui conosco. E esse Deus que está aqui conosco, eu tenho certeza que isso tudo que aconteceu ontem e hoje, e talvez vai durar até amanhã, eu acredito que vai durar apenas até amanhã, que isso vai trazer alguém a aceitar Jesus. Amém. Alguém aceitar Jesus, e depois que eu desligar nós vamos falar sobre isso. Porque quando o Senhor manda, não é difícil. Quantas pessoas estão enfermas nesse momento? Quantas pessoas estão doentes, com problema de Covid, com problema de cancro, com problema de lepra espiritual? Quantas pessoas estão passando aflição espiritual, que não conseguem largar o vício, que não conseguem largar a prostituição? Quantas pessoas que não conseguem largar sua cama? Quantas pessoas que estão no trabalho sendo massacradas, escravizadas pelo inimigo e não conseguem sair dali, porque ele acha que deve ser assim, porque ele pensa que deve ser assim, e o Senhor manda: sai dela, povo meu, mas eu não quero sair. E o Senhor fala assim: sai dela, povo meu, mas eu não quero sair, porque você foi tragar como Naamã. A lepra é símbolo do pecado. Todos nós sabemos que a lepra é símbolo do pecado. Quando uma pessoa
pecado vai te cercando, o pecado vai te tragando e você deixa de lutar. Você passa a ser uma árvore cortada, mas não uma árvore cortada para ser produzido um móvel como este, não uma árvore cortada para ser produzida uma obra de arte, mas uma árvore cortada para ser queimada num churrasco. E mesmo para ser queimada num churrasco, precisa ainda ter uma qualidade, porque não é toda árvore que serve para fazer churrasco. Até para você ir para o inferno, você tem que ser um bom pecador. Verdade? Porque o inimigo não gosta de mau pecador. Porque tem aquele que sabe o que é o mau pecador? Já viu falar, pastor? Não? É gente que não sabe sentar. Desculpa aí, Raimundo, mas é uma brincadeira que lá no Brasil a gente faz assim. Como é que você é, Raimundo? Um pé na igreja e um pé no mundo? Não é o seu caso. É esse tipo de gente, é o mau pecador, porque ele peca. Mas aí eu peguei, eu tenho que ir na igreja. E vem na igreja, o Senhor abençoa, o Senhor perdoa. Glória! Agora eu vou pecar de novo. Então ele não sabe nem se quer ir para o inferno, nem se quer ir para o céu. E Deus quer, a palavra diz assim: tomara que quando eu vier, eu o achar servindo assim, servindo ao Senhor assim. Porque há casos, e vai haver casos de muitas pessoas que estão lá fora e que são os maus pecadores que nesse dia estarão na igreja e quando o Senhor vier vai ser arrebatado. É engraçado, mas vai ter. E vai ter muitos crentes que são bons crentes ou maus crentes, né? Que não vão estar na igreja porque aquele dia deu preguiça, porque aquele dia estava cansado, porque aquele dia não apetecia vir ao culto. Eu falo a verdade, eu dei bola ao irmão Antônio na tarde, quando eu ia à vila, e pensei assim, estou tão cansada, fora esses problemas todos, eu estou tão cansada, eu vou pedir ao irmão Antônio para pregar para mim hoje. Pois fui andando pensando, né? Recebe o irmão Antônio e tal, depois assim, vou nada. Eu vou chegar em casa, tomar um banho de meia hora e vou arrebentar. Depois eu tomei banho, deitei um pouquinho no sofá e para levantar, meu marido falou que eu estava pior do que uma velha de 80 anos. Grande sentido, né? Mas tudo bem, ele está me ouvindo. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, eu não estou firme, vou começar a pintar ali tudo de novo, porque Deus faz essas coisas, né? É preciso banhar 7 vezes. O que é 7 vezes? Quando Pedro perguntou para Jesus quantas vezes eu preciso perdoar, 70 vezes 7. Nós não vamos falar aqui de numerologia, mas vamos falar de números, né? Quantas vezes? 7 vezes. E se fosse 10? E se fosse 15? Coisas tão simples que o Senhor nos manda fazer e que às vezes a gente torna essas coisas tão difíceis. Coisa tão simples, a gente pegar um carro e gastar 3 minutos de carro. Quem diz isso é o Francisco, né? Gasta mais ou menos 3 minutos de carro, né? Ele tem que vir e voltar a estacionar, né? Então, para estar na igreja, hoje tão fácil tudo. Quando nós nos convertemos, eu ia 40 minutos a pé e voltava 40 minutos. Eu buscava irmãos para ir ao culto, 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para vir para o culto, 120 quilômetros para levar os irmãos em casa e 120 quilômetros para voltar para casa. Quantos quilômetros? Quase 500 quilômetros para assistir um culto. E não era difícil. E eu tinha um carro velho, que o irmão estava assim, não, irmã, você lembra daquele carrinho velho que a gente empurrava? Eu lembro. E ele agradecendo que eu tinha emprestado para ele, levar o irmão dele tinha falecido, por isso que ele lembrou. Eu falei, você lembra quando você me emprestou seu carrinho velho para levar meu irmão no hospital? Lembro não, aquele carrinho velho. E andou, né? Porque não é uma vez, irmãos. Nós temos que estar todos os dias aos pés do Senhor. Nós temos que estar todos os dias buscando o Senhor, para que essa lepra, esse pecado não volte para nossas vidas. Nós estamos vivendo momentos difíceis que o inimigo quer destruir nossas casas, nossas famílias, ou nós mesmos queremos destruir, porque não aceitamos, ou queremos que seja assim ou assado. Mas nós devemos buscar o Senhor, pagar o preço,
deixar o Senhor habitar em nós e ouvir os conselhos daqueles que sabem. Uma criança ali, olha, fala com ele que o meu Senhor, lá em Israel, pode orar a Deus e Deus curá-lo. Uma criança. E às vezes nós não valorizamos as crianças que nós temos, a simplicidade de sermos servos. E essa é a palavra do Senhor para nós, a simplicidade de sermos servos, de buscarmos a Deus, de darmos um pouquinho de nós e que Deus opere em nós grande vitória, que o Senhor possa promover cura para o povo santo, que o Senhor possa promover cura para nossas vidas, que o Senhor possa promover cura espiritual para todos nós, para quando nós abrimos a boca, irmãos, o Espírito Santo de Deus venha falar conosco. Eu não sei se os irmãos assistiram ontem o meu vídeo. Eu pensei, não, que eu acho que ninguém que gosta, já estou tão cansada de me ouvir que nem assiste os meus vídeos. Mas ontem, e depois à noite, uma irmã até lá dos Estados Unidos, ela estava comentando, ela disse assim, Rose, o que aconteceu ontem com o seu vídeo? Eu fiquei até assustada. O que aconteceu com o meu vídeo? Aconteceu alguma coisa que às vezes eu não assisto, né? Às vezes eu assisto, mas esses dias que eu estou com pressa, eu não assisto. Eu falei, mas aconteceu o quê? O que aconteceu com o vídeo? Fiquei assim meio abaralhada, porque eu estava falando sobre, eu já esqueci, o último, olha aí para mim, o último livro do Velho Testamento. E o Senhor deu uma comparação tão grande, estou com a minha cabeça muito ruim, viu? Malaquias, exatamente. E eu tenho leitura dinâmica, então eu consigo ler rapidamente muita coisa. Então, eu acordei e todos os dias eu acordo orando e oro para saber sobre quem eu vou falar no vídeo. E esses dias estou falando sobre os homens de Deus e comecei a falar do Velho Testamento e hoje seria o dia de eu passar para o Novo Testamento. E ontem foi o último dia do Velho Testamento, mas havia ainda muitos homens para falar. Eu fiz assim, sobre quem eu vou falar? Isaías foi famoso, né? Ainda não tinha falado sobre Isaías, ainda não tinha falado sobre José, não tinha falado sobre Noé. Fiquei pensando nos famosos, né? E quando acordei, o Senhor mostrou para falar sobre Malaquias. E eu, agora me pegou, porque eu não sei nada sobre Malaquias. Eu já li Malaquias, mas como é um livro que a gente não fala muito, e eu peguei rapidamente, tinha ainda 10 minutos, peguei rapidamente, li, e fui na internet também fazer uma pesquisa rápida. Então foi uma coisa interessante que eu descobri e que o Senhor fez a comparação. Então, quando Malaquias entregou essa última profecia, foi no ano 433 a.C. Presta atenção nos números. 433 a.C. Ou seja, quantos anos que o Senhor ficou sem falar com o povo? Lembra? Sem ter profecia? Ninguém sabe, ninguém teve essa curiosidade. Vocês viram que do Novo Testamento para o Velho Testamento, esse que ainda tem 4 páginas em branco? Alguém já observou isso? Não, vou ver se ainda tem, né? Antigamente, do Velho para o Novo. Agora as Bíblias modernas, não sei se tem, mas nessas pequenas deve ter. A minha de estudo, a minha não tem. A sua tem 4, não tem? Essas pequenas tem? Não, só 2. 2 em branco? 2, 4 páginas. 3. E a outra de trás? O Norma tem 4 páginas. Cada página significa 100 anos que o Senhor ficou sem falar com o povo. Então foram 400 anos. Antigamente todas as Bíblias vinham 4 páginas entre o Velho Testamento e o Novo, tinham 4 páginas, não foram 4 páginas em branco. Eu achava que era para anotar, para ter anotações, mas depois eu descobri que não. Então ficou 400 anos sem falar com o povo, pela desobediência do povo. Então Malaquias encerrou o plano profético da vida de Malaquias, encerrou em 433. Então o que aconteceu? 400 anos, tira os 400 anos, fica 33 anos. 33 anos que o povo, entre a última profecia de Malaquias até Jesus, foram
congregado e se arrependesse e crido que Jesus viria, mas o povo não quis. Por isso o Senhor convenceu que aqueles 33 anos ficou 400 anos sem falar, até que veio João Batista. E 33 anos foi o tempo de vida de Jesus, que Jesus ficou pregando para que o povo se arrependesse, e nem assim o povo se arrependeu. Precisou dele morrer na cruz, e nós até hoje estamos à espera dele voltar. Então, a comparação ali de Malaquias com João Batista, esse encontro, que nem eu percebi, e foi mesmo o Espírito Santo de Deus que eu falei assim, gente, eu nunca tinha ouvido essa comparação. E eu falei assim, nem eu, porque eu li tão rapidamente. E depois o Senhor foi, durante a mensagem, o Senhor foi colocando, e é algo maravilhoso, irmãos, sabermos que nós estamos diante do Senhor. É algo maravilhoso sabermos que Deus pode fazer todas as coisas em nós. Se Deus pode curar um leproso banhado num rio qualquer, Deus pode fazer grandes coisas na ilha de Porto Santo. Deus pode fazer grandes coisas na minha vida. Deus pode transformar-me no meu trabalho. Deus pode transformar a minha vida espiritual, e Deus pode transformar a minha saúde física. Então, para você que está ouvindo, ou você que vai ouvir, que está enfermo, que precisa de uma bênção, tanto física quanto espiritual, é isso que Deus quer fazer conosco aqui que estamos na igreja, e com você que está também nos assistindo online. Por isso, vamos ficar em pé. Nós vamos estar orando agora, orando com fervor. Os irmãos orando com fervor. Vamos estender as nossas mãos sobre a ilha do Porto Santo. Vamos pedir ao Senhor que repreenda as epidemias. Se você está nos assistindo e precisa de uma bênção de cura, é isso que Deus quer falar com você. E depois disso eu quero que o Ramos coloque o hino que eu tenho ali sobre Naamã, viu, Ramos? Para que as pessoas também possam ouvir, ok? Nós oramos agora a Deus, clamando a Ti o poder pelo sangue de Jesus. E pedimos a Deus pela Tua graça e Tua misericórdia, que venha curar, Senhor, toda a enfermidade da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa ilha, do nosso país, de todos os países. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que venha repreender toda a enfermidade da epidemia do Covid, que venha repreender toda a enfermidade do cancro, toda a enfermidade da opressão, da depressão, da tristeza, da angústia, ou de qualquer outro tipo de doença, esclerose, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha tirar todas as dores articulares, que o Senhor venha operar uma grande bênção de libertação de vícios, ó Deus, de pensamentos suicidas, de drogas, de prostituição, porque nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua graça, e nós acreditamos que o Senhor é o Deus dos deuses, e que o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. Abençoa a ilha do Porto Santo, abençoa, Senhor, os governantes da ilha do Porto Santo, as autoridades da ilha do Porto Santo, Senhor. Abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os medicamentos, e tudo que for feito seja feito para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que os projetos que temos sejam colocados nas Tuas mãos, que nós possamos ser vasos nas Tuas mãos. Ó Deus, que nós possamos ser profetas neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar cantando louvor como Naamã. Entendemos também, para que isso fique gravado. Talvez só a metade do louvor, também vamos ver quanto tempo é. Isso. Só metade, tá? Temos as maravilhas